Ok, vamos a 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 12. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 12. O contexto é quando o grande rei Davi, já no final da vida, com muita vontade de fazer um templo ao Senhor, vontade esta que Deus não iria satisfazer. O templo terminaria sendo feito pelo filho de Davi, Salomão, mas Davi muito se esforçou para juntar recursos para fazer o templo, e o contexto é exatamente este. Ele faz um brado de louvor a Deus quando ele vê o resultado do que o povo estava fazendo, do desejo das pessoas de contribuírem mesmo financeiramente, em termos de materiais valiosos, para fazer o templo. Então eu vou ler o versículo 9, que não faz parte da pregação em si, mas só para vocês pegarem o contexto. 1 Crônicas 29, então, vou ler o capítulo 9, que diz: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Agora começa o texto da pregação, que é a oração de Davi, mas eu vou pregar sobre um pedacinho dela, até o versículo 12. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. A oração continua, mas nós vamos ficar aqui. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este hino de Davi, na realidade uma oração em que ele vibra, usando as palavras que ele pôde para externar a verdade da tua grandeza, da tua onipotência. Obrigado pelo privilégio de podermos explorar um pouquinho esses três versículos, mas embora poucos, mas tão ricos no que contém. Que o Senhor Jesus Cristo seja honrado e exaltado aqui juntamente contigo, ó Pai. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Isso é poder, é o título da pregação. Então, Davi exalta a onipotência de Deus de várias maneiras, aqui logo no início, chamando-o de bendito, de eterno, aquele que não teve começo, nem teria fim, chamando-o de Pai. E ele começa então falando de 5 coisas abstratas, tentando descrever a potência desse Deus, a pobreza das palavras. Nossas palavras são pobres para expressar algo tão grande, mas ele fez o que pôde, e é o que nós faríamos também. Então ele começa dizendo, no versículo 11: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Quero começar comentando sobre a grandeza. A ideia aqui é de vastidão, de tamanho, apesar de que quando nós falamos em tamanho, é impossível não associarmos com alguma medida, em metro, em quilômetro, em algum tipo de referencial
para nós termos uma ideia. O tamanho da distância daqui para o Rio de Janeiro é uma, daqui para a Lua é outro. O tamanho de um gato é uma coisa, o tamanho do elefante é outro. Ainda mais comprimento só, mas envolve também outras dimensões, e peso, largura. Então nós sempre associamos a ideia de grandeza com medidas físicas, não tem jeito, é a nossa forma de raciocinar, nós somos muito pequenos. Mesmo assim, ainda há em nós alguma noção de grandeza no sentido não só físico, mas uma grandeza moral, uma estatura de comportamento de um cidadão, de alguém público que todo mundo conhece. O fato é que, por mais que nós utilizemos a nossa capacidade de imaginar grandeza física, mensurável ou não, ou moral, ou espiritual, seja o que for, nós estamos muito longe de imaginarmos a vastidão, a extensão da grandeza de Deus. O que significa nós dizermos que Deus é grande. E tentar entender isto é você pegar um copo d'água e tentar colocar o mar dentro desse copo d'água. Você não vai conseguir nunca. Então tentar colocar na sua mente o tamanho de Deus, na minha mente nós não vamos conseguir. Mas ajuda olhar para o céu, por exemplo, na noite estrelada, e imaginar que tudo isso é só uma pontinha de uma pontinha de uma pontinha da natureza criada por Deus, que inclusive vai passar por transformações enormes. Os céus vão se enrolar como cortinas e vai haver novo céu, nova terra, os céus se abrasarão. Então grandes modificações ainda vão ter sobre esta criação que nós não podemos nem imaginar a vastidão. Para ter uma ideia, alguns números aqui. A Via Láctea, a galáxia a qual pertence o Sol, é uma família de mais de 100 bilhões de estrelas. Eu não falo 100 bilhões de estrelas, né, talvez você não consiga imaginar bem o que é 1 bilhão de alguma coisa, 100 bilhões de estrelas. Aí imaginar que a Via Láctea é uma delas, e a estimativa é que há 100 bilhões de galáxias no universo. Então você não consegue imaginar. E também, se em vez de 100 bilhões amanhã eu disser, ó pessoal, parece que houve um engano aí dos cientistas, dos astrônomos, em vez de 100 bilhões é só 80 bilhões. Aí descobriram que em vez de 100 bilhões é 300 bilhões. Também para você não faz a menor diferença, nem para mim, porque nós não conseguimos imaginar. E dizer que a Bíblia comenta que Deus conhece cada uma estrela por nome. Então é muito grande. Faz bem à alma fazer uma coisa que o homem moderno hoje não faz, geralmente, especialmente o homem de cidade grande: contemplar as maravilhas de Deus na criação, na natureza. Fazemos isso muito pouco. Eu moro num lugar alto, 13º andar, e a minha vista hoje não é, acho que 30% do que era há 15 anos, quando eu fui para aquele prédio, porque prédios muito mais altos surgiram ao redor, e todo e qualquer terreno que você possa imaginar que poderia ser aproveitado já está sendo rapidamente para novos arranha-céus. Então até um pedacinho das dunas da Praia do Futuro que eu vi, não vejo mais, e um pedaço do aeroporto que eu vi os aviões pousando e levantando, não vejo mais há muitos anos. Até isso vai nos sendo tirado numa cidade grande. Até o que nós vimos do nosso apartamento já não vemos mais, vamos sendo cercados, todos nós. E para ver as estrelas de noite já dificulta por causa da iluminação. Quanto mais residência, quanto mais prédio, quanto mais gente morando, mais claro. Quanto mais claro, menos vemos o céu à noite. Às vezes a gente vê num filme, numa fotografia de um céu estrelado, uma fotografia bem feita, tirada de uma máquina potente, nós não queremos acreditar. É tudo iluminado, a abóbada celeste à noite, e são milhões de estrelas, que nós não vemos isso hoje. É uma pena, mas procure se
se conscientizar que faz bem à alma. Observar a natureza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, talvez o salmista tenha escrito em momentos assim, vendo o céu de noite, vendo as maravilhas de Deus. Nós somos privilegiados, moramos numa cidade, pelo menos geograficamente bonita, não vou dizer que está bem cuidada, que eu acho que não está, mas cheio de praias, morros, dunas e tudo. É uma cidade bonita, que muita gente inclusive vem para cá nas férias, o clima bom. Nós poderíamos aproveitar mais para ver essas coisas, mas geralmente o que é muito comum, o que é muito natural, a gente acaba perdendo. Uma vez eu fui visitar o meu irmão no Rio de Janeiro, no lugar que ele trabalhava, muito alto, veio da Baía de Botafogo e era cedo da manhã, o sol estava batendo ali na lagoa e muitos barquinhos parados, uma vista linda, linda. E eu perguntei a ele: bonita a vista, né? Ele disse: é bonita. Você curte isso aí todo dia? Ele disse: nada, já ficou comum, nem olho mais. Que pena, que é uma vista de cartão postal lá de onde ele trabalhava, mas não presta muita atenção. Outro dia eu fui visitar alguém na mesa de trabalho dele, era olhando para o mar, mas a mesa de trabalho dele estava de costa para o mar. Como é que pode? Não entendo como é que alguém trabalha num lugar privilegiadíssimo, olhando para o mar, aqui perto da beira-mar, e a mesa de costa. Pois é, poderia treinar um pouco mais a ver as coisas de Deus e a crescer com isto. E não precisa também morar numa cidade bonita para ver as coisas bonitas de Deus. Você pega uma borboleta, um dia uma borboleta, e observa uma borboleta, a maneira dela voar, se você conseguir, porque ela quase não pousa, mas aí você olha um pássaro, qualquer coisa que está no seu quintal, você observa, você vai ver beleza. Não precisa ver a Baía de Botafogo, não precisa ver uma linda beira-mar, você se especializar em ver a grandeza de Deus nas coisas grandes e nas coisas pequenas também. Aí ele fala em poder, capacidade de realizar o que deseja. Isso é poder. Capacidade de realizar o que deseja. Deus faz absolutamente o que Ele quer. Nada lhe escapa ao poder de fazer o que bem entende. Claro, coerente com os seus atributos. E nem Ele vai querer fazer alguma coisa contra os atributos dele. Então, Deus pode fazer o mal? Não. Porque é contra a natureza dele, os atributos dele. E ele não gostaria também de fazer o mal. Então a definição de poder se mantém para Deus. Ele faz tudo, absolutamente tudo o que ele quer. Você não tem ideia do que significa isto. A definição é simples. Então quando você for dormir hoje à noite, você fecha os olhos e começa a imaginar como é que seria a sua vida, você fazendo tudo o que você quer. Já começa a complicar, porque você ia ter que separar o que eu quero que é pecaminoso e o que eu quero que não é pecaminoso. Porque eu não quero desagradar a Deus. Quer dizer, uma parte de mim não quer, porque uma parte quer, que é o meu eu carnal, o meu eu pecaminoso. Mas o meu espírito não quer. Já começou, você vai dormir muito antes de chegar à conclusão de como é que você vai conseguir separar, para poder imaginar como seria você sendo onipotente. Você fazendo tudo o que desejaria, nada ficaria na sua frente sem você poder fazer. Você não consegue imaginar o que é isto. Talvez nós enlouquecêssemos. Pelo menos na nossa natureza atual, não tem estrutura para imaginar o que é e o poder de fazer tudo o que você bem entende. Tem que ter uma sabedoria tremenda como ele de fato tem. Então é muito mais do que você pensa dizer. Deus tem todo o poder à disposição dele, mas é assim. Fala em honra, noção de dignidade, o reconhecimento da autoridade que ele tem.
da posição que ele tem no universo, ou seja, de criador de tudo, de santo, de dignidade, de merecimento de respeito. A palavra honra está aí representando tudo isso. Vitória. Deus luta com o resultado sempre a favor dele. Ele não tem a menor ideia do que é perder, pela natureza dele. O mundo não conhece alguém que sempre venceu em tudo. As grandes nações de hoje não são as do passado já deixaram de ser também, as de amanhã serão diferentes das de hoje, e mesmo as de hoje têm as suas derrotas, mesmo os grandes campeões, até dos esportes, têm suas derrotas durante o auge, e logo depois esse auge cai, e no fim ficam esquecidos. Essa questão de vitória, é difícil também imaginar o que é nunca perder uma luta, nunca deixar de ganhar uma batalha, um argumento, qualquer tipo de luta que a pessoa entra. Deus é assim. Interessante, o rei Davi, o próprio que escreveu isso aqui, a Bíblia não fala em nenhuma derrota militar dele. Pode até ter tido, mas a Bíblia não comenta em nenhuma. Todas as lutas que Davi entrou, registradas na Bíblia, ele venceu, todas. Agora vai olhar a parte pessoal de Davi, vai olhar a vida de Davi familiar, vai olhar a vida de Davi espiritual, as derrotas que ele teve. Vitórias, claro, mais vitórias do que derrota espiritualmente, mas teve derrotas terríveis, pecados horríveis de todo jeito. Então o próprio rei Davi teve muitas e muitas derrotas, e eu acho que estou falando por um bocado de derrotados em muitas áreas, e eu próprio somos vitoriosos em outras áreas, graças a Deus, mas nós sabemos o que é perder. E como sabemos? Deus não sabe. Deus resolveu se permitir entrar numa luta grande contra um anjo dele, criado por ele, que se revoltou, tornando-se então o conhecido Satanás. Mas Deus nunca foi vencido por Satanás, nem será vencido. Erra quem personifica Deus como sendo o bem, ou do contrário, personifica o bem como sendo Deus e personifica o mal como sendo Satanás ou o diabo, e imaginar que há uma luta titânica entre os dois, uma luta duríssima entre os dois, e que olhe lá quem vai vencer. Nós até que cremos que Deus vai vencer, cremos pela fé, mas vai ser, como se diz, raspando. Errado, absolutamente errado. Não há uma luta titânica de Deus contra o diabo, não há uma luta dura de Deus contra o diabo. Quando digo dura, no sentido de até um certo perigo de Deus perder, ou que vai ser por pouco que ele vai perder, ou que o mal e o bem são antagônicos em si, e os poderes do mal e os poderes do bem, eles se equivalem contra o outro. Não. A natureza do bem é contra a natureza do mal, obviamente há uma luta aí. Mas quando se fala em poder, do poder de Deus nessa luta e o poder do diabo nessa luta, não há termos de comparação. Mas eu tenho que admitir que uma vez Satanás venceu, quando Jesus estava na cruz. Certo? Errado. Colossenses 2, 14 e 15. Aparentemente Satanás venceu ali, mas fazia parte de uma guerra espiritual, em que o Senhor Jesus Cristo estava plenamente ciente de tudo que estava envolvido. Ele disse que ele tinha poder de dar a vida dele para quando ele quisesse, e de retomar quando ele quisesse. Onde é que há vitória nisso? E Paulo termina desmascarando
essa aparente vitória do diabo é que em Colossenses 2:14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem é o derrotado nessa história aqui? Quem é o vencedor? Essa passagem é belíssima, porque ela mostra a verdade por detrás dos bastidores, a essência do que está aqui contida. A verdade é esta. Esse termo despojar era usado quando nas batalhas um exército vencia o outro. Esse exército vencedor despojava o exército perdedor. O que é? Tirar tudo o que eles tinham e levar para casa. O soldado levava para sua esposa, para sua família. O que eles tiravam dos vencidos, dos derrotados, era o despojo de guerra. Algo, e não era considerado isso roubo, nem ilegal, não. Era algo, vamos dizer, não vou dizer que é combinado, mas instituído. E sim, além do mais, se o outro fosse reclamar, apanhava de novo, né? Ele já estava vencido. O vencedor levava tudo. Despojo. Então aqui, quando diz despojando os principados e potestades, fala de uma vitória. E como se Deus tivesse tirado do diabo o que ele teria de poder. No caso, o poder sobre a morte, não tem mais. Os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus vence sempre, sempre e sempre. Até quando parece que perde, Deus ganha. Cristo é um grande vencedor naquela cruz. Majestade, ele fala também, não vou comentar muito, mas realeza, domínio, soberania. Davi, no versículo 11, então, ele passa das coisas abstratas para as coisas sobrenaturais, coisas materiais. Voltando a 1 Crônicas 29, de 10 a 12. No versículo 12, aliás, no meio do 11, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Uma vez um amigo meu, crente, que gostava muito desse negócio de disco voador, essas coisas, UFO, né? Depois eu acho que ele deixou isso para lá. Mas antes ele era estudioso disso e gostava de mexer com esses assuntos. Depois dele se converter, aí um amigo dele perguntou a ele: vem cá, a Bíblia diz alguma coisa sobre disco voador? Não, assim para a gente concluir diretamente, não fala, nem que tem, nem que não tem. Mas ela fala da terra, de pessoas que Deus criou na terra, e fala dos anjos, mas não fala de povo vivendo em planetas, não fala de outros povos e tal. Mas a Bíblia diz que Deus tem poder na terra ou no universo inteiro. Será que a gente ofende a Deus e se achar que Ele tem autoridade na terra? Tudo bem, na terra Deus manda e desmanda, faz o que quer, mas no universo inteiro Ele manda, e a gente pode aplicar para o universo todo. A Bíblia é clara nisto. Ele adorou a pergunta, porque teve uma chance espetacular de mostrar que sim, a Bíblia mostra clarissimamente o tamanho do poder de Deus. Pois bem, essa passagem é uma clássica para mostrar isso, é excelente para mostrar
que o poder de Deus não tem limite em tudo o que existe. Não há uma limitação para a atividade, para a abrangência com que Deus interfere e faz tudo o que Ele quer. Se nós tivéssemos essas verdades mais arraigadas nos corações, veríamos de outras formas as coisas que nós temos. Lembrar que tudo é de Deus e tudo vem de Deus. É difícil nós vivermos isso. Aquele saláriozinho que entra no final do mês, meu amigo, aquela renda que você teve com aquela transação, aquela herança que você recebeu, aquela oferta que você ganhou, meu amigo, para você se convencer que aquilo não é seu, é difícil. Não é seu, é de Deus. Agora, eu sei que não estou dizendo novidade nenhuma, que uma criancinha dessa que cantou aqui poderia dizer isso o dia todinho. Nós sabemos disso, tudo vem de Deus, os pássaros vêm de Deus, aí faz assim nas mãozinhas. E vocês são crentes desde novos, que não é meu caso, mas os que foram, mas já tive os filhos bem novinhos cantando tudo isso, é muito bonitinho. Mas isso entrar no coração do crente, que tudo que você tem e ganhou com suor ou não, que tudo é de Deus, não é seu, e você se convencer que é só um mordomo provisório e passageiro, é muito difícil. Você não se comporta assim. Na hora de ter uma despesa, na hora de fazer uma doação, na hora de ser liberal, na hora de ser generoso, na hora de dizer Deus levou, Deus me deu, Deus levou, e eu vou ajudar, eu vou fazer isso, e se desprender, você gruda no seu dinheiro, gruda, e gruda o dinheiro no seu coração, é uma coisa horrível, é um mal nosso, gente, é uma pena. Tudo vem de Deus, nós seríamos muito menos agarrados aos bens, às coisas que temos, e mais generosos para Deus, para os outros. Tudo não vem dele. Então se ele deu, ele dá de novo. Se ele deu um, ele dá dois. Se ele dá um, ele dá meio. Ele faz o que ele quiser, não tem... Eu já vi livros de crentes sérios dizendo, pois é, na matemática de Deus você sabe que 2 mais 2 são 5, né? Você já notou isso na sua vida? Saiba que tem muito crente sério, maduro, sofrido, uns que já mexeram com muito dinheiro, outros que mexeram com pouco dinheiro, não importa. Você sabia que isso é comentado? Que na matemática de Deus 2 mais 2 são 5 ou 3. Quando eu digo que é 5, quer dizer que é mais, não, pode ser menos. Não é a nossa matemática, não funciona assim, não tem muita lógica na forma como alguém mexe com dinheiro. Se ele é generoso, se ele crê que as coisas vêm de Deus, se Deus deu e quer que ele doe, ou boa parte, seja aberto, generoso, e Deus dá mais, não tem muito cálculo com Deus na ponta do lápis, não existe. Agora, não sei se você já provou isto, porque tem um problema, é que para provar isso, não adianta ler os livros do pessoal que está dizendo que 2 mais 2 são 5, na matemática de Deus. Pode ler a biblioteca todinha de livros que falam nisso. Se você não experimentar e meter a mão no bolso e tirar um valor significativo para uma obra, ou para uma pessoa, ou para uma entidade, alguma coisa que o seu coração pede e você resiste e não faz, enquanto você não fizer isto, você não vai aprender a matemática de Deus, e fique fazendo seus cálculos aí de juro, poupança, 0,5%, 3%, tantos por cento de não sei o que. Fique aí com seus percentuais até você morrer, seus percentuais mesquinhos,
agarrados às coisas do mundo que passam, que não valem nada, e Deus olhando do alto, dono de tudo. A terra para ele é como um pingo que cai de um balde. Imagina a sua poupança, quanto é que vale para Deus, hein? Pastor, você não sabe quanto é a minha poupança. Pois é, imagine quanto vale a sua bela poupança, o que você tem. Eu digo bela ironicamente ou não, ou grande mesmo, ou pequena, não importa, não vale coisa nenhuma para Deus. Ele pode lhe dar muito mais do que isto aí, se Ele quiser, se Ele quiser. Quanto excesso de trabalho hoje, que os crentes sofrem disto, e eu vou continuar batendo nessa tecla, excesso de trabalho dos crentes, angústia, famílias em segundo plano, saúde abalada pelo estresse, em nome da tal, muitas vezes, reserva de improviso. Pastor, improviso do futuro, ninguém sabe o futuro, tem que se planejar, e por conta do tal do planejar, por conta do tal, Deus nos deu inteligência para a gente poupar, fazer planos, ganho tanto, gasto tanto, fica tanto, projetando para minha casinha, não sei o que. Tudo bem que você faça seus planos, mas você vai levar esses planos até onde? E muito rapidamente esses belos planos passam a ser desculpa para você ter um plano só, ganhar mais, e conquistar mais, e ter mais, o dinheiro, o título, seja o que for. Seu plano acaba sendo esse, ter mais, sem medir. Você já mediu, você já pensou alguma vez na sua vida, eu vou ter tanto, mais do que isso aqui eu não quero, que vai me dar trabalho, muito trabalho. Eu tenho um amigo que diz assim: dinheiro é muito bom, mas dá um trabalho cuidar dele. Fique aí, irmãos, com esses pensamentos. Versículo 12, pensamentos esses que deveriam ser mais aprumados com a verdade de que tudo vem de Deus. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está a engrandecer e a tudo dar forças. Apesar de repetir que Deus é soberano e que tem força e poder, é uma repetição, mas Davi coloca agora no versículo 12 um elemento novo. Sabe o que é? É que Deus não reserva esse poder para Ele próprio. De alguma maneira Ele repassa todo esse poder que Ele tem para a sua criação. Obviamente uma partezinha. O estampido do trovão, que amedronta às vezes, de tão grande, ainda mais quando é um raio que caiu perto, e o trovão equivalente a esse raio, consequência dele, chega, treme a casa. Onde é que vem esse poder, essa energia? O clarão do relâmpago, o poder do raio, a força do furacão. Estava lendo que um furacão pode levantar 60 milhões de toneladas de água, e esse dado aqui é impressionante. Em cada 10 segundos ele pode gerar mais energia do que toda a energia elétrica utilizada nos Estados Unidos no ano inteiro. É energia produzida por um furacão, obviamente tamanho médio, em cada 10 segundos. Você não tem nem ideia do que é isso, nem eu. Então, mas esse furacão é o tal, hein? É o tal? O furacão não é o tal, o furacão não é nada, são forças imateriais aí. Esse poder vem de Deus diretamente, a fonte é Deus. Aliás, o furacão depois acaba fazendo a força e no fim vira vento. Cadê a força do furacão que derrubou casas, colocou carros voando, vacas, bois, que a gente vê fotos voando como se fosse um pedaço de papel? Tanto poder vem da onde? Do acaso? De Deus. Todo esse poder da natureza deve refletir a majestade de Deus. E é importante aprendermos a enxergar o poder de Deus na natureza, não apenas a beleza da natureza de Deus, mas o poder. O grande pregador Spurgeon, inglês,
adorava a tempestade, ao contrário de muita gente que foge com medo. Ele gostava de se expor mesmo, porque diz que ele sentia, era a maneira que ele tinha de sentir mais de perto o poder de Deus. Era debaixo de um trovão desse, ele gostava demais. Próxima tempestade, se você quiser, não, né? Tá certo, mas fica em casa, mas abre a janela e veja os raios caindo e sinta o trovão balançando os vidros e diga: oh meu Deus, de poder! Estava lendo de uma velhinha que antes de chegar um furacão anunciado na cidade dela, e a senhora está com muito medo. Diz: olha, eu tenho um Deus que balança a terra na hora que Ele quer. Eu não tenho medo não, é meu Deus. Então essa é a atitude. Ele não deu, porém, poder apenas para os elementos da natureza inanimados, mas os animais também recebem o poder diretamente de Deus. A Bíblia fala muito, algumas vezes, no poder, nas características impressionantes de alguns animais. O rugir de um leão é algo que assusta até na televisão. O leopardo anda a 110 km por hora quando ele está correndo, e a arrancada dele é algo impressionante. A força de um rinoceronte, a visão agudíssima da águia, e muito poderia falar sobre o poder dos animais, não apenas um poder bruto como um elefante, mas, como eu falei, o poder de uma visão do olho de uma águia. Isso é poder de enxergar. Tudo vem de Deus. E obviamente não poderia deixar de ser, o poder dos homens também vem diretamente de Deus. A inteligência, capacidade de raciocínio, de deduzir, de até criar algumas coisas. Eu não gosto muito do nome criar. Eu usei aqui porque a gente é uma criação do fulano, o fulano inventou isso, inventou aquilo. Mas a rigor, o homem não cria. Ele descobre, através das leis criadas por Deus, ele descobre fenômenos que permitem, então, com a repetição, permitem inventar grandes coisas e, vamos dizer, criar grandes coisas. Mas a criação mesmo, ele não consegue. Pastor Haroldo tinha uma história engraçada, em que ele dizia que os cientistas chegaram para Deus e disse: pronto, Senhor Deus, conseguimos fazer o homem do barro, conseguimos imitar o que tu fizeste. Aí Deus disse: pois não, quero ver. Marcaram um dia, Deus se fez presente, e eles respeitosamente se fizeram presentes. Pronto, podem criar agora o homem do barro. Aí os cientistas disseram: mande entrar o barro. Aí entraram as pessoas com um bolo de barro assim, botaram no chão. Quando iam começar, Deus disse: minutinho, esse barro é meu, crie um homem do seu barro. Acabou a reunião. Esse barro é meu. Então, a rigor, eles pensaram que agora iam criar um homem do barro. Mesmo que criassem, não tinham feito o que Deus fez, porque Ele criou o barro do zero, do nada, uma expressão ex nihilo, do nada, do zero, como estudamos na teologia. O poder político vem de Deus, não apenas o poder de raciocínio, o poder inerente ao ser humano, mas o poder exercido sobre os outros. Como é que você pode estudar a história de um país e ver com Stalin desse responsável por em torno de 50 milhões de mortes? Como é que pode? Tanto poder na mão de homem. Não eram dois. Ele não dividia o poder dele com um segundo homem, não. Era Aliás, ele se especializou em matar os assessores mais próximos dele através de um rodízio. Ele tinha um rodízio em que de vez em quando ele resolvia matar um, mas ele matava de maneira elegante. Ele fazia com que aquele homem fosse denunciado como estando com crimes contra o Estado, tudo inventado. Então aquele tal que era assessor íntimo dele acabava sendo denunciado oficialmente
julgado e condenado. Então os mais próximos olhavam para si e perguntavam uns para os outros, perguntavam quem é o próximo. Então ele fazia isso com os mais íntimos da rodinha dele. Então não eram dois, eram um só. Hitler fez o que fez, vocês sabem, o estrago causado pela Segunda Guerra Mundial, e só de judeus foram 6 milhões que ele mandou matar. É muito poder, é desproporcional, é estranho. Às vezes a gente pensa, um povo não tem homem não, para invadir um palácio desse, e que morram 1 milhão, mas fica mais 2 milhões, vão matar um ditador desse? Poderia até ser, logicamente poderia até funcionar, milhões morrendo para poder matarem para ele não matar mais dezenas de milhões. Mas não funciona assim, porque o poder político vem, imaginem de quem? De Deus. Não há autoridade que não tenha sido por ele constituída. Romanos 13:1 está lá escrito. Quer dizer que o poder de Stalin na Rússia foi dado por Deus? Foi. E de Adolf Hitler na Alemanha foi dado por Deus? Foi. Saddam Hussein maltratou tanta gente, em números bem menores do que esses dois que eu falei, mas em termos de crueldade, era colega. Deus deu o poder. Então eles estão livres, porque Deus é todo poderoso e deu a eles o poder. Eles então eram meros marionetes, fantoches na mão de Deus. Errado. Eles vão dar conta por cada ato de malvadeza, de crueldade que eles fizeram. Eles são responsáveis morais pelo que fizeram. Ao mesmo tempo, e não queira entender como é que uma coisa se liga com a outra, que você não vai entender, mas ao mesmo tempo em que cada homem desse, cada um de nós é responsável moral pelo que nós fazemos, mas o poder de fazer as coisas vem de Deus, e a autoridade é Deus quem dá, até o dia que Ele quiser, depois vai prestar conta diante de Deus. E o mais poderoso dos poderosos, como uma flor que murcha, acaba murchando. Hitler terminou se suicidando, vocês conhecem bem a história, com ordens expressas de ser queimado, ele e a mulher Eva, os dois serem queimados logo após o suicídio. Stalin teve um derrame e ficou só no chão horas. O homem mais poderoso da União Soviética, talvez mais poderoso do mundo, sozinho, horas, com um derrame que não o matou instantaneamente, e foram horas ele ali só, moribundo, até morrer. E cadê a coragem para o primeiro que descobriu que Stalin estava morto, dizer para os outros? Eu li a história, interessantíssima a história. A coragem de um chegar e dizer: eu descobri o chefe morto. Tu descobriu ou matou? Então ninguém foi uma complicação chamar um médico para dar atestado de óbito, ele já morto. Todos com pavor de chegarem perto do cadáver dele. Pra vocês terem uma ideia, mas ali morreu agonizante, horas e horas. Saddam Hussein é mais recente, vocês têm aí em qualquer YouTube a imagem de um homem decrépito, barbudo, ali na forca, pouco tempo antes de, não tem ele pendurado, mas tem ele segundos antes de ser enforcado, já com a corda no pescoço, o grande e poderoso Saddam Hussein lá no Iraque e tudo mais. Murcha como uma folha. O poder que Deus dá, Deus tira e humilha quando Ele quer e da forma que quer, quando quer. Se a maioria dos seres humanos crescem nisto, que todo poder vem de Deus, haveria mais temor a Deus neste mundo. O homem não tem temor a Deus não, a maioria. A maioria é destemida, não temem a Deus, não respeitam a Deus, não querem saber de Deus, não refletem sobre as coisas do alto, as coisas espirituais. Quem é que criou tudo isto? Falam cada vez menos. Eu não sei, pode até falar muito,
mas as considerações mais sérias, mais profundas, são cada vez mais raras. Eu quero encerrar. Como é que nós crentes podemos aplicar de maneira prática em nossas vidas o fato de Deus ser tão poderoso e transmitir uma parte desse poder a nós homens, especialmente a nós crentes, filhos dele em Cristo? Quero dar 3 sugestões apenas e encerrar. Primeiro, temer menos a violência. Os poderosos deste mundo, as doenças, os acidentes, temer menos. Já pensou que a palavra imprevisto não existe para Deus? Não existe. Outro dia alguém comentou com um pastor, meu amigo inclusive, que morreu há 2 semanas em São Luís do Maranhão, assassinado por uma bala, uma quadrilha que tinha acabado de assaltar alguma loja ali perto da residência dele, e ele ia passando nessa troca de tiros e tal, e morreu na calçada da casa dele, na porta da casa dele. Aí alguém comentou que é muito comum a gente dizer, morreu de uma bala perdida. Aí alguém estava na roda ali e comentou, aliás, não existe bala perdida. É interessante. A rigor, não existe bala perdida. Aquela bala foi de encomenda do revólver do bandido para o peito do servo de Deus, pastor, que ali morreu e dali foi para o céu imediatamente. Foi de encomenda. Nada disso, repito, tem a ver com a responsabilidade de quem atirou, que os bandidos estão sendo caçados, ou já foram presos, vão para a cadeia, vão pagar pelos seus crimes. Claro, o sofrimento da viúva, dos filhos do pastor, claro. Então, não é que eu quero parecer muito frio quando eu digo que aquela bala saiu do revólver direto para o coração do pastor, encomendada por Deus, mas foi. Mas é a viúva, o que tem a viúva? O que tem a ver com isto? Com o fato de Deus ter determinado que aquela vida que Ele deu, Ele vai tirar agora naquele momento. É assim, gente. E você pensa que o seu parente que já morreu, você já perdeu, queridíssimo, não foi assim não? Você pensa que não foi assim não? Você está pensando o quê? Que foi o quê? Não, mas foi aquele responsável bêbado que matou meu sobrinho. Tudo bem, eu sei que foi. Por um lado foi. Mas foi Deus que determinou que a vida daquele sobrinho, que Deus deu um dia, Deus tirou naquele mesmo dia. Então este aspecto da soberania de Deus, da onipotência de Deus, da capacidade dele fazer o que quer, do direito dele fazer o que quer e do poder, está aí intacto, independente das emoções que acompanham uma morte, ou um acidente, ou um problema para os nossos amados, independente de tudo que acompanha, das tristezas e lágrimas que vêm junto. Isso não altera o fato, Deus faz na hora que Ele quiser. Detalhe, se você conseguisse acessar os computadores do céu, você iria descobrir que está tudo escrito. Escrito é uma forma de dizer, está? A Bíblia fala escrito mesmo, mas entendo que seja metafórico, no sentido de estar absolutamente determinado por Deus. Então, se você pudesse ter invadido os computadores do céu um mês atrás, você ia ver que o pastor lá de São Luís ia morrer naquele dia, naquela hora. Estava lá. E o dia que você vai morrer, está lá. O dia que você vai tropeçar e bater a testa no chão e abrir aqui um rasgo e ter que ir para o hospital, costurar, está tudo determinado. Então, para que temer tanto imprevisto? Imprevisto para você, não para Deus, repito. E violência, e os assaltos e tudo mais, é normal que a gente tema, queira se proteger, estude as regras, ande no centro da rua, não vá para o lado nem para lá, e o vidro baixo ou alto e tal, tudo bem, é humano.
a gente se proteger. É humano ficar preocupado com o filho que não chegou 2 horas da manhã e tal. Eu sei disso, eu passei por tudo isso. Mas, gente, a gente muitas vezes exagera e esquece. Espera aí, deixa Deus controlar. Aliás, deixa não, Ele está no controle, entenda isso e aceite melhor isto. Segunda sugestão, Ele dá poder espiritual, além do poder físico, poder de saúde, poder político, poder financeiro, tudo que eu já comentei aqui, mas o poder espiritual ao crente que se relaciona com esse Deus como um Pai querido, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Esse poder deveria ser mais buscado por nós, de uma maneira clara, direta, confessada a Deus. Senhor, o dia amanheceu, eu acabei de acordar, vou tocar a minha batalha diária e eu quero poder. Uma oração dessa poderia parecer estranha. Poder, meu filho, tu queres poder, muito. Dá para me dizer que tipo de poder você quer? Grana. Poder político. Não quero dinheiro não, eu quero poder mandar, fazer o que eu quero aqui neste país, até para ajeitar o país. Então é melhor das intenções, mas eu quero poder muito. Não, Senhor, não é nada disso que eu estou falando. Eu quero poder para vencer o mal com o bem. Você já pensou que isso é poder? Romanos 12, 21, eu não vou abrir, mas está lá, vence o mal com o bem. Ora, vencer é resultado de uma luta, de uma briga, falando de uma maneira mais crua, é uma briga do mal com o bem, do bem contra o mal. Senhor, eu quero poder, e é muito, para quê? Para vencer o mal. Como é que você quer vencer o mal? Trucidando aquele desgraçado ontem que me humilhou no trânsito. Ele não é mal? Eu quero vencer aquele mal matando mesmo. Não dou não. Senhor, eu quero vencer o mal com o bem. Agora, se o bem for denunciá-lo, ir para a sessão lá, está marcada lá, o nome não é nem sessão, audiência lá com o juiz, e testemunhar contra legalmente, eu vou, faz parte. Mas se ele me pedir perdão olhando para meus olhos, faz parte de eu vencer o mal com o bem. O Senhor me dá poder para perdoar aquele homem, porque eu não tenho poder de mim só não, eu acho que eu odeio, mas eu quero poder. Aí é poder para odiar alguém, para amar alguém que você gostaria não, que naturalmente você odiaria. Não sei se lhe ocorre de vez em quando esse tipo de poder, coragem de testemunhar, de falar de Cristo. Jesus disse, quando os deles estivessem diante de reis e autoridades, que não se preocupassem com o que queriam dizer. Está lá em Mateus 10, 17 a 20, não vou ler, mas o Espírito Santo vai falar por vocês, não se preocupem não. Isso é poder de falar o que é certo, falar com sabedoria, falar com coragem, diante de reis, de autoridades, pessoas com a vida e a morte nas mãos. Isso é poder. Finalmente, quando eu digo finalmente, eu tenho apenas 3 exemplos, poderia ter muito mais. O exercício da fé. Esta é a vitória que o mundo vence. De novo a palavra, ideia de briga, de luta. Esta é a vitória que vence o mundo. Tem uma briga entre nós crentes e o mundo, é guerra declarada, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Senhor, eu quero poder. Poder de quê, meu filho? De fé, para vencer o mundo, vencer com as armas de Cristo, conforme Ele ensinou, conforme Ele deixou o exemplo. Eu quero muito poder. E terceiro, colocar-se como um canal aberto diante de Deus, para Ele derramar esse poder e você exercer esse poder de uma maneira saudável a Deus. Eu quero encerrar com um poema de alguém chamado Wagner,
Diz assim: se Deus pode sustentar as estrelas nas alturas, pode decorar a paisagem com as nuvens que passam, pode enviar o sol através do céu, imagine o que Ele poderá fazer através de você. Se Deus pode enviar uma tempestade pelo espaço e pintar com árvores as faces das montanhas, se Ele pode traçar os caminhos dos pardais, imagine o que Ele poderá fazer através de você. Se Deus pode fazer coisas tão pequenas, tais como contar nossos cabelos, ou pássaros que cantam, e ainda controlar o universo que gira, imagine o que Ele poderá fazer através de você. Deixo com cada crente no Senhor Jesus Cristo o desafio de se tornar um instrumento agudo nas mãos desse Deus tão poderoso, um instrumento para fazer o que esse Deus quer, o que Ele deseja, um instrumento que receba muito poder espiritual de Deus para vencer o mal com o bem. Quanto a você, amigo, que porventura esteja aqui e não tem Cristo, que está esperando no poder de Deus para ressuscitar o Filho dele, Jesus Cristo? Que está esperando para entregar-se a Jesus Cristo, que ressuscitou? A Bíblia diz claramente, pelo poder de Deus. De tudo que nós dissemos aqui, nada chega perto do poder de Deus de ressuscitar o Senhor Jesus Cristo. E Ele voltou aos céus, Cristo está ao lado de Deus Pai, e Ele disse: com toda a autoridade no céu e na terra. Então, entregue-se a esse Deus poderoso. Baixe esse pescocinho que você pensa que é grande coisa, estes pulsos que você diz que ninguém pega, deixe Deus pegar. Deixe Deus baixar o seu pescoço, amolecer o seu coração, porque Ele é um Deus de um poder que levanta um furacão deste, mas um poder de derreter um coração duro como o seu também, um poder fino. E curiosamente Ele faz isso de uma maneira que nós não nos sentimos violentados. Eu sempre fui impressionado com o poder de Deus de nos levar a Cristo de uma forma em que nós não nos sentimos violentados. Eu nunca vi ninguém dizer: eu não gostava de Cristo, falava mal de Deus, dessas coisas, mas hoje eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Como foi essa mudança? Você não vai nunca vai ouvir alguém dizendo: eu estava um dia na minha cama, aí Deus veio por cima, quebrou a minha vontade, sem eu querer, e eu lutando contra Ele, que coisa desagradável, mas tu queres que eu aceite Cristo, eu vou aceitar, porque afinal de contas tu és Deus, eu sou uma pobre criatura, mas isso não é direito, porque eu queria ficar contra Cristo, mas acabei me convertendo na marra. Você não vai ouvir isto nunca. Agora, que você vai ouvir que Deus quebrou o orgulho, quebrou a vaidade, claro, mas ao mesmo tempo que Deus quebra isso tudo, Ele cria um coração novo, e um coração com muita vontade de conhecer melhor esse Jesus Cristo, de conhecer melhor as Escrituras que dizem que são a palavra de Deus, e a pessoa vai atrás para ver se é mesmo, e vai checando o que é, e vai gostando de conhecer mais esse Deus, e vai deixando para trás as coisas que não prestam, e um dia está convertido. Eu não sei nem como é que foi, mas hoje eu estou convertido. Espero que você, amigo, amiga, passe por esse processo rápido, porque nunca ninguém sabe o futuro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu poder, poder e poder, como é o título da pregação. Isso é poder, e nos ajuda a sermos poderosos espirituais, poderosos em perdoar, poderosos em amar, poderosos em servir, poderosos em batalhar com as armas da fé, poderosos em conquistar o mal com o bem, e salva pessoas em nosso meio com o bem supremo que é o Senhor Jesus Cristo e a salvação que Ele tem para oferecer. Em nome dEle te peço e te agradeço. Amém.